Olá, gente. Estamos aqui com mais um episódio do podcast dos Programadores. Hoje eu tenho o enorme prazer de ter o Adriano Roberto de Lima comigo. Ele é doutor em Física pela UF de Niterói, no Rio de Janeiro, e fez pós-doutorado na ISPCI de Paris. Ele é autor de diversos artigos científicos e de divulgação, e além do livro Inovatrix, Inovação para Não Gênios. Ele trabalhou em empresas nacionais e multinacionais na área de tecnologia e inovação e criou e vendeu empresas. Atualmente, o Adriano é sócio-diretor da Inmetrics. Adriano, é um prazer enorme ter você com a gente hoje aqui, cara. E a pergunta que eu geralmente faço para as pessoas no começo aqui no nosso bate-papo é: como é que foi o começo, o que te levou a se atrair por computação? Mas no teu caso, você começou com física, né? Conta um pouquinho pra gente como é que foi esse começo, como é que você viu que física era algo que te interessava. E aí, Marcelo, prazer enorme falar com você. A gente tem um contato aí, né, do grupo lá dos programadores já há algum tempo, aí é um prazer enorme falar com você. Na realidade, meu contato maior começou com a computação mesmo. Eu programo computadores aí desde acho que dos 12, 13 anos de idade, quando eu comecei lá com os hot bits do meu primo, programando em BASIC. Então sempre fui muito apaixonado por computação, computação e eletrônica. Teve um entrevistado teu, não lembro agora exatamente qual deles, né, que eu assisti, que eu escutei nos teus podcasts, que ele falava que ele desmontava os rádios, ia nas lojinhas, comprava componentes, né? Eu fazia a mesma coisa, né? Eu e esse meu primo, a gente comprava componentes, desmontava, montava, remontava. Então eu era apaixonado por computação, né, quando eu era garoto, né, por programação e por eletrônica. E começou lá com o Hotbit, depois eu entrei numa escola de informática, em um mês eu virei monitor da escola. Lá conheci uma pessoa fantástica, né, que era um dos professores lá que me ensinou Pascal. Comecei a programar em Pascal e Assembler. Comecei a fazer coisas mais avançadas aí numa época já do MSX, que eu comprei com o meu dinheiro já na época de trabalho, e comecei a fazer coisas mais sofisticadas aí com o MSX. Aí eu entrei no Exército, sou tenente da reserva do Exército, e consegui comprar meu primeiro PC, né? Com o dinheiro quando eu saí do quartel. Só que eu tenho uma história curiosa aí, Marcelo, que eu comprei ele e não tinha monitor. E aí eu fiquei um tempo só com o gabinete, né? Com a placa-mãe, com tudo, e não tinha o monitor. Não tinha dinheiro para comprar o monitor. Aí trabalhei mais um tempo, aí comprei o monitor, comecei a trabalhar com um primo meu em desenvolvimento em Clipper, e nessa época eu já tinha entrado na faculdade de física, certo? Quando eu fiz o CPOR, né, o NPOR, eu já tinha entrado na faculdade de física. Por que eu escolhi física, né, que é a tua pergunta aí? Eu tive um professor excepcional no segundo grau de física, que é o André. Ele é professor lá na Estadual de Ponta Grossa. Ele era meu professor no segundo grau. Ele é um professor assim, espetacular. E a gente, pra você ter uma ideia, de uma turma de 20 alunos, 4 fizeram física na universidade e 2 são doutores em física hoje. Dessa turma de 20 alunos, que é uma taxa bem alta, de uma turma de 24 fazerem física e 2 serem doutores hoje. E eu achava, eu não fiz computação porque eu achava que a computação não ia me dar toda a física que eu gostaria. Mas eu achava que a física poderia me dar a computação que eu gostaria. Eu já vou explicar um pouquinho por que eu acertei nessa decisão. Eu acabei entrando em física, entrei na licenciatura, que não tinha o curso de bacharelado na época, lá em Ponta Grossa. Fiz o vestibular de novo, mudei para o bacharelado, foi quando eu abri o curso lá. Fui uma das primeiras turmas de física lá em Ponta Grossa. E logo fui bem orientado pelos professores de lá a fazer um mestrado. Então entrei no sonho de fazer o mestrado. E logo novinho também já escolhi uma área que era uma área que chamava física computacional, que é uma área da física que está na fronteira entre física e computação. Então consegui unir minhas duas paixões aí, né, que era a computação e a física. Trabalhava muito com simulação de caos, sistemas dinâmicos, uma série de desenvolvimento de populações e coisas desse tipo. E aí, terminei a graduação, fui fazer o mestrado lá em Niterói, mestrado na área de física computacional, e depois eu fui fazer um doutorado também na área de física computacional. Então, é na fronteira sempre de física e computação. Perfeito. E, Adriano, voltando um pouquinho aqui na tua história, você falou pra gente, você começou com computador, com Hotbit, com MSX. Explica um pouquinho para os nossos ouvintes que não viveram essa época da computação. Você falou do BASIC também, que é uma linguagem de programação que muitos se iniciaram, inclusive eu também comecei a aprender programação em BASIC.
Mas conta um pouquinho o que era esse MSX, o que é esse Hotbit, que eram variações de plataformas, de produtos que haviam sido criados nos Estados Unidos, correto? Exatamente, assim. Quando esse meu primo comprou, né, o Hotbit lá, essa plataforma, eram 8 bits, né, com processadores Z80, né, se eu não estou enganado, né? Assim, a primeira impressão que eu tenho até hoje, essa sensação de ter usado na época, assim, como eu falo assim, cara, isso aqui é uma porta para o infinito. Eu posso fazer qualquer coisa com isso, né? A gente poder desenvolver código, você gravar aquilo em fita cassete. Né? A gente tinha um gravadorzinho, o pessoal não vai nem reconhecer isso, mas você gravava o código em fita cassete. Então você gravava em fita cassete o código, recuperava o código em fita cassete, transportava seus programas em fita cassete no Hotbit. Era mágico, né? Assim, na época, né? O som de você carregando a software, você desenvolvendo, você evoluindo aquilo tudo. Então o Hotbit na época, eu não lembro quem era o fabricante aqui, era Gradiente, se eu não estou enganado, aqui no Brasil, e foi uma plataforma revolucionária para muita gente. Na minha escola, eles compraram para o curso de informática vários Hotbits na época para começar a ensinar programação. E muita gente assim, teve uma introdução à computação naquela época com os Hotbits, né, com esses computadores. Eles eram conectados na TV, né, tinha um adaptadorzinho, você conectava na TV, então era muito interessante, muito peculiar. Né? E engraçado como você conseguia fazer coisas muito interessantes, muito poderosas mesmo para a época. Né? E outra coisa, Marcelo, a gente que é dessa época, né? Não sei se você concorda comigo, acabava sendo incentivado a fazer coisas com performance, né? Com pouca memória, de um jeito que funcionasse de forma mais eficiente, né? A gente acabava aprendendo a fazer as coisas com pouco recurso, né? E não com abundância de recurso. Concordo, sim, é mais ou menos a vida do cara que tem menos dinheiro, né? O cara que tem menos dinheiro, ele tem que tentar esticar aquele dinheiro para chegar no final do mês, né? Então, naquela época do Z80, das várias plataformas diferentes, você tinha. Eu, por exemplo, eu comecei no computador do vizinho, que tinha 2K de memória, com uma expansão de memória 16K. Eu lembro da gente falando assim, poxa, para que a gente precisa de 64K de memória, né? Exato, exato. Os primeiros PCs que eu programava lá, os ATs, né? Eu lembro de andar com uma caixa de disquetes, com 10 disquetes, e feliz da vida que eu tinha muita capacidade de andar com uma caixa com 10 disquetes, entendeu? Então era outra realidade. Né? Sim, é o que você falou também, que é interessante da computação, da história toda, é exatamente o que você mencionou uns minutos atrás aqui. Você tem uma ferramenta que abre um universo enorme para você, né? Você vê isso tudo evoluindo. Essa época que a gente está conversando, você não tinha nada como GPS, você não tinha internet, e isso tudo que se tem à disposição hoje é uma coisa absolutamente sensacional, né? E cada vez mais Sim. gente tendo acesso a isso, você está tendo acesso a pessoas, você tendo acesso a conhecimento, você está tendo acesso a oportunidades de trabalho, né? Que são coisas que transformam a vida das pessoas, né? Voltando um pouquinho aqui para a tua história, você fez a tua graduação aí na Ponta Grossa, no Paraná. E você eventualmente foi fazer o teu mestrado na UF, no Rio de Janeiro, né? Você mencionou que você usava computadores nos trabalhos que você estava desenvolvendo aí. Conta um Exatamente. pouquinho mais para a gente sobre como que você utilizou computação para você fazer simulações e trabalhos. Eu não sei se foi nessa época também do mestrado, doutorado, que você começou a se interessar por Linux, né? Que você mencionou para mim ter o interesse por Linux. Foi nessa época do mestrado, do doutorado também? Então, já na graduação, eu montei a primeiro BBS lá de Ponta Grossa, né? E teve um sorteio na faculdade, que eu estava participando de uma palestra sobre o SX. E aí eu ganhei um sorteio, e aí converti a BBS para rodar no SX, e comecei a me interessar por outros sistemas operacionais, né? Então, abriu outro mundo, né? Abriu, se falou assim, opa, tem coisas diferentes além de DOS, Windows. Aí quando eu entrei no mestrado, ninguém usava o Windows, assim, do meu grupo de pesquisa. Todo mundo usava Linux. E aí aquilo, assim, foi paixão à primeira vista, né? Eu comecei a usar, assim, instalava aquelas primeiras versões lá de conectiva, nem lembro os nomes das primeiras versões todas que a gente usava, mas usava tudo que tinha de novo, que saía na época, aquele desespero para fazer funcionar uma placa de vídeo. Eu aprendi tanto naquela época que eu acabava ajudando os professores, ganhava dinheiro com isso, né? Eles me pagavam para isso, a dar manutenção das máquinas de vários professores do departamento. Então isso já faz quase 30 anos, né? Entendeu? Então, eu até vi uma brincadeira esses dias assim, falei assim, cara, usa Linux há quase 30 anos e não aprendeu tudo ainda, né? Então, a gente usa assim, Linux há muito tempo, realmente. E sobre o que eu fiz no mestrado, eu comecei a estudar na graduação o que a gente chama de sistemas complexos, né? Sistemas complexos basicamente é o seguinte: você tem pequenas partes que, se você olhar para as partes, elas são muito simples. Mas quando elas interagem entre si, elas desenvolvem comportamentos muito complexos.
Então, você pode imaginar, por exemplo, uma formiga, né? Quando essa formiga interage entre si, né, você tem muitas formigas, elas apresentam comportamentos de população muito complexos. A gente mesmo, né, o ser humano, quando ele interage em grupo, o grupo tem um comportamento completamente diferente do que tem um indivíduo isolado. Eu estudava coisas mais simples ainda. Eu estudava o que a gente chama de sistemas magnéticos, né? Você tem uma partícula que você só tem dois estados para ela. Pode ser um bit 0 ou um bit 1, certo? Ela está apontando para cima ou para baixo. Só que ela interage com os vizinhos dela numa rede. Quando você tem essas partículas interagindo numa rede, ela apresenta comportamentos extremamente complexos que conseguem reproduzir sistemas magnéticos reais. Esse é um modelo que a gente chama de modelo de Ising na física. E eu estudava esse tipo de modelo. E o grupo que eu trabalhava lá em Niterói tinha desenvolvido alguns algoritmos para simular esse modelo magnético de forma extremamente eficiente em máquinas normais, em PCs, né? E não precisavam de supercomputadores ou computadores diferentes para fazer simulações bastante grandes desses modelos magnéticos. Então, eu basicamente estudei esses tipos de modelo, né, modelos magnéticos. Tem implicações muito importantes em várias áreas, né, esse tipo de estudo, para você estudar, por exemplo, como é que funciona um HD, como é que você grava um bit de memória, de informação no HD, por exemplo. É importante você entender como é que se comporta as propriedades magnéticas de uma partícula num HD submetida a uma dada temperatura, por exemplo. É esse tipo de coisa que eu estudava. Só que eu estudei coisas também mais fáceis de entender do que sistemas magnéticos. Eu estudei séries temporais de batimentos cardíacos, comportamentos de torneiras gotejantes, né? Isso é também uma coisa curiosíssima. Você olhar com uma torneira que está gotejando, como é que se comporta, tem implicações em mecânica de fluidos. Então, isso é o que eu fiz no mestrado. Mestrado e doutorado, basicamente. Foi estudar esses sistemas aí. E você só consegue fazer o que a gente fez usando computador. Tem o pessoal que faz experimentos, mas você só consegue reproduzir os experimentos do computador e entende os fenômenos físicos que estão acontecendo na realidade usando simulações no computador. Então, basicamente, era isso que a gente fazia. Conseguiu publicar vários artigos em revistas importantes, com trabalhos bastante relevantes na área que a gente atuava. E no pós-doc, eu mudei um pouquinho de área, fui trabalhar numa área que a gente chamava de meios granulares. São basicamente estudar areia, bolinhas, qualquer coisa desse tipo. Meios granulares são coisas muito curiosas, Marcelo. Tem comportamentos completamente diferentes de líquidos, por exemplo. Você pode imaginar que um meio granular, né? Uma areia é igual água, mas não é. Porque a água, você puxar ou empurrar, ele tem um comportamento. A areia, se você puxar ou empurrar, tem comportamentos completamente diferentes de líquido. Como é que se simula isso? É complexo simular areia. E eu estudei como é que a gente simula campos de dunas. Imagina que você tem um deserto e alguém resolve construir uma estrada no deserto. E você muda a estrutura de vento da região. O que acontece com as dunas é que elas se movimentam e elas podem ir em direção a uma cidade para destruir a cidade. O trabalho que eu fiz no pós-doc foi desenvolver algoritmos e simulações para entender como é que campos de dunas se comportam. Campos com muitas dunas se comportam conforme condições de vento e diversas outras condições no deserto. Basicamente isso que eu fiz no pós-doc e alguns artigos de aplicação desses métodos de física em ciência da computação mesmo, mais pura daí, que foi para algoritmos de caixeiro viajante, algoritmos de empacotamento. Aí foi um estudo mais teórico de como aplicar técnicas de entropia, que a gente fala, em problemas clássicos de ciência da computação. Então, aí voltei mais para o lado da ciência da computação mesmo e publiquei alguns artigos sobre aplicações de métodos de física em ciência da computação, ao contrário daí. Então, esse é basicamente o trabalho que eu fiz no pós-doc. Esse é fantástico, né? E você, tanta aplicação de física e uso da computação também. Imagina você fazer todo esse trabalho sem ter um computador, né? Você fazer tudo em papel e quadro negro e não conseguir ver certas simulações sem ter um computador disponível para você. E também é muito interessante essa coisa de mecânica de fluidos e também mecânica de comportamento de solo, de grãos e tal. E eu lembro da tragédia de Brumadinho, né, que teve todo aquele solo, aquela mistura evoluindo para ali e havia uma necessidade de se tentar entender para localizar as vítimas, né, do comportamento daquele composto, né? Então tem toda uma física a se analisar para se tentar entender onde é que aquele material está indo, né? Esse é absolutamente incrível esse trabalho, né? Sim. O Adriano... E só uma coisinha, Marcelo, para o pessoal ter uma noção. Por favor.
essas simulações muitas vezes levam semanas para serem concluídas, né? Então, não é uma simulação que você roda e ela termina em minutos. Tem simulações que eu fazia, por exemplo, que ficavam semanas rodando num computador. E aí você tinha que fazer pontos para salvar os dados de forma intermediária, reprocessa. É um tipo de computação diferente do que a gente está acostumado em computação comercial, vamos chamar assim. São técnicas completamente diferentes do que a gente vê em aplicações comerciais. Então é bem interessante, bem curioso. Sim, sim. E você fica torcendo para ninguém tropeçar no cabo do computador e desligar o computador nessas semanas, né? Mas você salva, Eu sei, salva eu sei, eu sei. intermediário, senão se acontece isso mesmo. É. Mas, Adriano, conta, você fez o teu pós-doc na França, né? Conta pra Sim. gente como é que foi viver na França. Você já sabia francês quando você foi para lá? Como é que foi essa transição do Brasil para a França? E acho que você viveu em Paris, né? Então, conta um pouquinho para o nosso ouvinte como é que foi ir para a França, viver na França, a cultura, como é que foi isso para você? Isso foi engraçado, Marcelo, porque eu ia a princípio para a Alemanha fazer o pós-doc. O meu orientador, ele é alemão, e aí eu ia para a Alemanha. Só que ele mudou de universidade. Ele deixou de ser professor na Alemanha para ser professor nessa escola lá em Paris. E me notificou assim: olha, Adriano, eu não estou mais na universidade na Alemanha, eu gostaria que você fosse fazer em Paris. Tudo bem, eu já tinha a bolsa aprovada no CNPq para fazer o pós-doc, e eu mandei para o CNPq e falei assim: olha, eu gostaria de ver a possibilidade de alterar. Aí o CNPq, tudo bem, manda teu exame de proficiência em francês, porque para a França você precisa fazer o exame de proficiência em francês. Na Alemanha o de inglês basta, na França não, tem que ser em francês. Só que faltava, assim, tipo, 3 meses para eu ir. 4 meses, sei lá, não lembro exatamente, 3 meses para eu ir. E aí, como é que eu ia mandar um exame de proficiência em francês suficiente para passar na prova, que tem um exame específico que você faz na Aliança Francesa para ir, entendeu? Aí o que eu fiz? Me matriculei num curso na Universidade de Francês, me matriculei num curso da Aliança Francesa, estudava 24 horas por dia. E aí, o final da história é que eu passei no exame de proficiência. Tirei, a nota era, precisava tirar 7, tirei 7,3 na prova. E passei e consegui a bolsa para ir para Paris. E fui para Paris com a minha esposa e mais um filho pequeno na época. Experiência fantástica, assim, eu estudei na École de Physique Chimie Industrielle, né, que é a Escola de Química e Física Industrial, que é a escola onde a Madame Curie e o Pierre Curie trabalharam. E o diretor da escola era um prêmio Nobel. Então, assim, é uma experiência absurdamente interessante, né? Não é fácil, Marcelo, você ir para um outro país, viver nesse outro país. Foi uma experiência muito boa, mas não foi uma experiência fácil. São coisas diferentes. É bom, mas difícil, certo? Não é fácil. Eu estava com minha esposa, longe da família, com filho pequeno. E aí eu fiquei um ano lá. Aí minha esposa engravidou, a gente engravidou do segundo filho e a gente decidiu voltar para o Brasil. A gente foi uma experiência muito boa, mas não foi uma experiência muito fácil também, porque é estrangeiro, clima é uma coisa que você não acostuma muito fácil, mas foi uma experiência muito boa, sim. E o Adriano, Sim. e você tá na França, você resolve voltar para o Brasil. E conta pra gente como é que foi essa trajetória. Você terminou pós-doc, como é que foi a trajetória até você criar a primeira empresa e eventualmente vender aquele primeiro business? Conta um pouquinho pra gente como é que foi Então, essa trajetória da França de volta pro Brasil e falar assim, o que eu vou fazer? Marcelo, assim, quando eu estava lá em Paris, eu comecei a notar o seguinte: muita gente que estava no meu grupo de pesquisa lá, que era físico, trabalhava em empresas. O único cara que não tinha esse espírito para trabalhar em empresas era eu, porque eu não via essa possibilidade no Brasil, eu como físico e trabalhar numa empresa. Aí, eu falei assim, cara, eu vou experimentar isso. Como é que é trabalhar numa empresa, né? Eu comecei a procurar emprego lá. Fui em algumas feiras de emprego, o pessoal começou a me chamar para entrevista, lá e recebi uma proposta de emprego lá. E eu fiquei encantado que era uma startup, era uma empresa que queria um físico para fazer simulações de um sistema de frenagem de aviões. Aí eu, putz, por que eu não posso voltar para o Brasil e criar uma startup? Na época não existia esse nome, né? Mas criar uma empresa de tecnologia para aplicar física e matemática e computação nas empresas, vender esse serviço para as empresas. Só que, Marcelo, eu estava com esse desejo todo, né, de voltar a fazer isso, mas eu estava com a minha esposa, 2 filhos, um filho e um na barriga. Aí eu voltei para o Brasil, tinha uma proposta para ir para ser professor na UERJ e recebi um convite para uma série de entrevistas da Ambev. Aí, apesar da Ambev na época me pagar menos do que eu ia receber na UERJ, eu fui para a Ambev. Fui para a Ambev porque eu queria sair da área acadêmica, eu queria trabalhar em empresas.
até para me preparar para esse sonho de abrir uma empresa. Trabalhei na Ambev, depois saí de lá, fui para o Grupo Camargo Correia, trabalhei no Centro de Serviços Compartilhados do Grupo Camargo Correia como gerente de infraestrutura, trabalhei na área de TI, tá, na Ambev. Coordenador da área de banco de dados, coordenador da área de sistemas, coordenador da área de qualidade, trabalhei com TI bem pura mesmo, assim. Trabalhei na Camargo Correia como gerente de infraestrutura, e aí pedi demissão da Camargo Correia para abrir uma empresa de pesquisa e desenvolvimento aplicada para resolver problemas empresariais onde matemática, física e computação fossem importantes para a resolução daqueles problemas. Pedi demissão, sim, uma semana depois consegui os primeiros projetos. Aí me associei com um grupo de empresas, né, que na época era a Autômatos. A gente fez projetos muito legais com a Autômatos, a gente criou uma empresa chamada Intelecto, na época Intelecto com K no meio, assim, um nome bonito. E a gente fez projetos muito legais, Marcelo. Navegação de robôs em ambientes fechados, guerra cibernética, projetos de software para economia de bateria em notebooks. Fez muitos projetos legais dessa interface de física, matemática e computação, aplicados em problemas reais. Problemas de engenharia de materiais, onde se tinha software embarcado em alguns dispositivos que corrigiam problemas de engenharia de materiais, problemas bem legais. E aí eu saí dessa empresa, vendi minha participação para os sócios que ficaram e fui trabalhar numa multinacional francesa que chama Altran, que é reconhecidamente no mundo uma das maiores empresas de pesquisa e desenvolvimento, de inovação, pesquisa e desenvolvimento, uma empresa francesa que eu tinha conhecido no meu pós-doc lá em Paris. Mantive o relacionamento com eles e depois eu virei o diretor da unidade de pesquisa e desenvolvimento aqui no Brasil. E também a gente fez projetos muito legais, Marcelo, muito legais também de física aplicada, matemática aplicada, computação aplicada, dando vazão para toda essa questão, né, da física, da matemática, da computação. Veio a crise de 2008 no Brasil e eu saí da Altran. Saí da Altran de novo para empreender. Montei uma empresa de novo, sozinho dessa vez. Fiz alguns projetos muito legais. Escrevi o livro lá junto com o Clemente Nóbrega, que é um cara fantástico. Aí era o 7º livro dele e eu entrei como coautor desse livro junto com ele. A gente fez vários projetos de inovação, mais para a linha de negócios e menos de pesquisa e desenvolvimento. Aí tem uma coisa interessante. O pessoal me pedia para fazer projetos de TI, de tecnologia da informação mesmo. E eu sempre recusava, falava assim, cara, eu não quero fazer projetos de TI, eu quero fazer projetos de física, matemática, computação. Eu não quero fazer esses projetos de TI de novo. E o pessoal me fala, Adriano, volta a fazer projetos de TI, a gente precisa do teu conhecimento aqui em TI. Aí eu aceitei voltar a fazer projetos de TI e comecei a fazer alguns projetos com um viés que era ser a empresa de inovação em gestão de TI. Trazer métodos inovadores para a gestão de tecnologia da informação. Cara, deu muito certo. Deu muito certo, a gente fez projetos para grandes empresas aqui no Brasil. A gente saiu de um consultor, que era eu, para mais de 70 consultores em 2 anos e meio. A gente fez projetos muito legais também, mais na área de gestão de tecnologia. Abri essa empresa, 2 empresas na realidade, que eram a Solvix e a Gentix, era uma empresa de consultoria em gestão de processos, de inovação em gestão de TI, e uma empresa que era mais de alocação de pessoas, de tecnologia. Eu conheci o Pablo, que é o meu sócio hoje na Imetrics, e a gente viu que tinha tudo a ver a gente fundir as empresas e entrar como sócio da Imetrics. E aí que a gente fez o processo de fusão. Então, foi assim, resumidamente, aí o processo desde a volta de Paris. E é incrível você olhar para trás e pensar nos teus dias lá de Hotbit e MSX, né? E você tá lá desmontando os teus componentes eletrônicos e remontando e brincando com aquilo e tentando entender como é que funciona, o que aquilo vai acontecer e tal. E a vida vai evoluindo, né? Você vai fazer a tua graduação, você vai fazer o teu mestrado, você faz o seu doutorado, você faz o seu pós-doc em Brasil e volta para o Brasil e você começa aí no setor privado com a Ambev e outras empresas e eventualmente você chega nessa fusão, trabalhar com o Pablo e vocês se juntam para formar a Imetrics. Eu sempre acho fascinante essa evolução na vida das pessoas, né? Conta pra gente, você chegou, agora tá na Imetrics, o que é a Imetrics? O que a empresa faz e o que é você ser um sócio-diretor de uma empresa? Sabe uma coisa que você está falando importante, Marcelo? Aquela coisa de gostar de eletrônica, gostar de computação, tal, nunca saiu, né, de mim, né? Eu vou contar, já respondo a tua pergunta, mas dentro da Imetrics, eu criei uma empresa, uma startup, que chama Conker, com K, K-O-N-K-E-R. A gente criou uma startup de IoT, de internet das coisas, onde tem eletrônica, computação,
Eu cansei de lá de, junto com o pessoal, sentar lá, programar microcontrolador. Nas férias, que eu tirei férias algumas vezes, ficar aqui em casa programando microcontrolador, gravando circuito, fazendo as coisas todas. Então, aquele espírito do garoto lá, com 13, 14 anos, fazendo as mesmas coisas lá atrás, continua até hoje. Apesar de ser um executivo na empresa hoje, eu ainda dou vazão àquela vontade de fazer eletrônica, fazer matemática, física, e eu vou te contar um pouquinho de como eu faço isso. Mas na Inmetrics a gente criou uma empresa de IoT que existe até hoje, faz projetos importantes na área de IoT para algumas empresas. Eu fui fundador dessa empresa e muito dando vazão àquele espírito lá de garoto que gostava dessas coisas. Então, o que eu faço na Imetrics? O que é ser um sócio-diretor, né? Eu já fiz de tudo na Imetrics, que você possa imaginar. Mas a maior parte do tempo na Imetrics, eu fui, que a gente chama de um COO, Chief Operations Officer, um diretor de operações. Então, basicamente, o que eu fazia era garantir que a operação da Imetrics, a entrega dos projetos da Imetrics, o entendimento aos clientes está funcionando, certo? Basicamente é isso que eu fazia. Assim, não é uma atividade técnica. Apesar de ter uma entrega muito técnica, a minha atividade era mais uma atividade de gestão das pessoas, gestão das equipes, gestão das finanças da empresa, gestão dos recursos que eu tinha disponíveis, né, para fazer a entrega dos projetos da empresa. A empresa hoje tem 1.100 funcionários, mais ou menos, então eu cuidava da entrega desses projetos junto com mais alguns colegas, mas eu era o COO, né, a maior parte do tempo desses 7 anos que eu estou na Imetrics já, como CEO. Então, o dia a dia basicamente era cuidar de entrega de projetos, cuidar de pessoas, cuidar de orçamento, cuidar de relacionamento com empresas e vender. Né? Todo mundo que está numa empresa tem essa responsabilidade de vendas também, né? Então eu também tinha essa responsabilidade também de fazer vendas igual tenho ainda hoje, né? Tenho essa responsabilidade também de ajudar nos processos de vendas da empresa. Então, é isso que eu fiz durante muito tempo na empresa. Durante um tempo eu fui o CEO da Conquer, né, que é a empresa que eu te falei de IoT, que foi uma parte diferente nesse intervalo de 7 anos. E mais recentemente a gente fez uma mudança importante na empresa. Fez uma mudança estrutural na empresa, né, mudou toda a estrutura da empresa, a forma como a gente entrega, a forma como a gente gerencia as pessoas, e eu mudei meu papel. Mudei meu papel de novo, né, nos últimos 6 meses. Hoje eu cuido de 3 coisas na empresa. Eu cuido da área junto com um outro diretor. Eu sou um diretor executivo, né, tem um diretor que responde para mim, e a gente cuida da área de finanças e analytics para dentro da empresa. Então, o analytics que cuida de todos os indicadores, analytics para dentro da empresa. Cuido de uma área de delivery management, que a gente chama, que é toda a entrega de projetos da empresa. Então tem um gerente sênior que responde para mim, que a gente cuida juntos aí de toda a entrega de todos os projetos da empresa. E eu cuido como um especialista técnico, aí olha que interessante, como um especialista técnico de analytics. Então, para você ter uma ideia, o que eu faço como especialista técnico? Eu estou dando um curso, por exemplo, de data science para a equipe. Então, esse meu conhecimento de matemática, física, a gente conseguiu achar um espaço dentro da Imetrics, né, de novo, para eu poder aplicar todo esse meu conhecimento treinando gente, atendendo cliente, mas como um especialista técnico. Eu estou dando treinamentos, eu participo de projetos, mas não como um gestor mais da equipe, mas sim como um consultor técnico junto com a equipe lá, um especialista de data science dentro do time da Imetrics, que é um espaço que a gente conseguiu montar para eu conseguir ajudar como um especialista a desenvolver esse time de data science da Imetrics. Então, foi um passo importante para mim, que eu queria voltar a trabalhar com assuntos mais técnicos também, dedicar um tempo meu para assuntos mais técnicos, e para a própria empresa e para as próprias pessoas me verem atuando nesse tipo de assunto, que é um assunto que eu tenho uma formação bastante importante e consigo contribuir de forma relevante para a empresa e para a equipe, né? Adriano, como é que foi o impacto da pandemia na empresa? Você falou que você está com 1.300 empregados e acredito pelo Brasil afora e tal. Como é que foi o impacto da pandemia? Como é que está sendo a execução do trabalho da empresa, as pessoas trabalhando de casa e tal? Como é que está sendo gerir isso tudo durante a pandemia, empresa desse tamanho, com a complexidade associada a uma empresa desse tamanho? Então, a gente tem escritórios aqui no Brasil, no Chile, na Colômbia e na República Dominicana. A empresa nasceu incubada lá na Unicamp, curioso, né? A empresa brasileira aí, nasceu incubada na Unicamp, cresceu muito. Tem 20 anos a empresa e tem escritórios em alguns países.
E a gente gerenciou muito bem a pandemia. Teve um choque grande no ano passado, mas todos os funcionários praticamente têm notebook. A gente já usava todo o sistema nosso em nuvem, sistema de correio, sistemas de videoconferência, de interação das pessoas. Praticamente 100% da empresa em home office no dia seguinte ao de decretar home office, entendeu? Foi dia 13 de março do ano passado. A gente decretou assim, ó, pessoal, todo mundo trabalhando em home office, o impacto para os clientes foi praticamente zero no dia seguinte. A gente melhorou as práticas de gestão de projetos, acompanhamento das equipes, teve um impacto baixo na entrega dos projetos para os clientes e para as equipes. Tem um impacto até hoje na saúde das pessoas, né? A gente tem monitorado muito de perto isso na empresa. Não é fácil para as pessoas trabalharem em home office, não é simples, né? Você imagina uma mãe tendo que gerenciar as atividades dela de home office com os filhos em casa, com todas as atividades que ela já tem que fazer, então não é uma atividade fácil. Pode parecer prazeroso no início, mas ele não é simples para todo mundo. Então a gente acompanha de perto, a gente tem vários canais de acompanhamento para as pessoas na empresa, mas felizmente a gente tem conseguido acompanhar bem, tratar bem os funcionários, acompanhar bem de perto. A gente não tem 100% dos funcionários em home office hoje, porque alguns clientes exigem trabalho presencial. Então a gente negocia com os clientes, tem negociado com os clientes, alguns funcionários trabalham presencialmente, mas 95% da empresa hoje trabalha em home office. É incrível essa transformação, né, que a pandemia forçou em todo mundo e que se tem feito e como as pessoas estão se adaptando. Como você mencionou, não é fácil para ninguém. É. E é realmente complexo isso, né? Que tudo melhore, mas ao mesmo tempo é bacana que, novamente, a tecnologia, né, a possibilidade, se você pensar na pandemia de 100 anos atrás, você não Sim. tinha absolutamente nada que você tem hoje para permitir o trabalho remoto, né? Então isso também evita que as pessoas possam se isolar, porque a pessoa tem que ganhar o seu dinheiro com o seu trabalho e Exatamente. acaba não se isolando, acaba se contaminando, ficando doente e tal, né? Mas dessa vez, muita gente ainda tem, apesar do impacto econômico que está se tendo, muita gente impactada e tal, ainda tem essa possibilidade que a tecnologia ajuda em manter vários empregos pelo mundo e a economia ainda consegue evoluir, né? Ô, Adriano, você olhando para o teu dia a dia com a empresa em tantos países diferentes, e você falou sobre comunicação, você falou sobre gestão de projetos e tal, dá uma ideia do ferramental que vocês estão usando? Vocês usam Slack, vocês usam Zoom, vocês estão usando o que vocês estão usando para gerenciar projetos? Vocês estão usando Jira? Como é que é o teu ferramental? Você pode falar um pouquinho sobre isso para a gente? Sim, a gente usa basicamente, assim, para ferramentas de interação, a gente usa o Office 365. Então, dentro do Office 365, a comunicação é o tempo todo pelo Teams. Esse é o dia a dia nosso. A gente usa para gestão de projetos, para o dia a dia, usa muitas ferramentas de cada cliente. Então, cada cliente tem as suas ferramentas de gestão. A gente se adapta às ferramentas de cada cliente. A gente tem ferramentas internas de gestão dos projetos, então tem algumas ferramentas que a gente mesmo desenvolveu para fazer a gestão da qualidade da entrega dos projetos. A gente monitora indicadores específicos de qualidade de cada uma das squads que estão entregando lá os projetos para os clientes. Então a gente monitora, né, como é que está a satisfação do cliente, como é que está a lucratividade, como é que está a satisfação dos funcionários, como é que estão os entregáveis, porque a gente não tem como padronizar. Você vai usar o Gira, por exemplo, né? Não tem como padronizar em todos os clientes a mesma ferramenta, porque depende muito do ambiente do cliente, né? Do que o cliente já usa para fazer o seu projeto, por exemplo. Então, basicamente é isso. E tem muitas ferramentas internas que a gente desenvolveu ao longo dos anos, que são um cinto de utilidades que a gente tem dentro da empresa, que os funcionários nossos usam para entregar os projetos para os clientes. Então, mas no dia a dia que a gente usa de ferramentas de colaboração, são o Office 365, Teams, e-mail e ferramentas associadas ao Office 365. Perfeito. E, Adriano, você, quando estava falando de tecnologia e tal, tem alguma coisa que você admira na área de tecnologia que não é o que você está trabalhando hoje, que você gostaria muito de estar trabalhando? Tem alguma coisa específica assim? Então, eu tenho tentado dedicar cada vez mais tempo para data science, né? É um campo absolutamente maravilhoso, né? Eu fiz recentemente uma certificação, um curso bem interessante de redes neurais, deep learning. Eu gostaria de dedicar mais tempo para isso,
sabe? É uma área que eu admiro bastante e acredito bastante no potencial desse tipo de aplicações. A gente tem dentro da empresa um potencial enorme de aplicações dessas técnicas. Eu admiro bastante e gostaria muito de dedicar mais tempo, que a gente, nossas equipes, dedicassem mais tempo também para todas essas questões de data science, machine learning, deep learning dentro da empresa, tá? Então, eu acho que isso é para todos nós, né? São áreas que têm uma possibilidade de impactar brutalmente o que a gente vai fazer nos próximos anos. Brutalmente. Eu tive uma reunião ontem com uma consultora americana que trata de processos de teste de software, né? E a gente estava discutindo o impacto, por exemplo, de machine learning em teste de software. A Metrics é muito reconhecida em teste de software, né? Em quality assurance. E a gente estava discutindo os impactos de machine learning em teste de software. O impacto é brutal. O impacto é brutal, assim, é brutal para a quantidade de empregos que a gente vai ter na área, para a eficiência dos testes de software, para a qualidade do teste de software. Isso é uma área que eu acho que tem uma tendência a revolucionar. E eu gosto muito de um conceito, Marcelo, que tem se falado, eu não sei se é muito difundido, mas que é o conceito de centauros, né? É onde você não tem a máquina, né, os algoritmos substituindo o ser humano, né, mas sim complementando o ser humano, como centauros mesmo. É você aumentando o potencial do ser humano para realizar determinadas tarefas. Que o ser humano não consegue fazer ou faz de uma forma lenta ou ineficiente, você com a capacidade computacional acoplada a esse ser humano, aumentar exponencialmente a possibilidade de fazer coisas. Eu acredito muito nesse conceito dos centauros, revolucionando brutalmente o que a gente vai fazer nos próximos anos próximos, e não muito distante. Então, é uma área que eu pretendo me dedicar mais e aplicar bastante na empresa e em coisas próximas, coisas correlatas aí. Perfeito. E a tecnologia sempre aprimorando, sempre ajudando as pessoas, né? Que é uma coisa bacana de ver também. E, Adriano, você, em termos do nosso grupo lá dos programadores, você já está no grupo há vários anos, né? Quando a gente lançou lá os desafios, você foi a pessoa que fez todos os desafios. Foi o primeiro a chegar a completar todos os desafios. Teu nome está lá no topo do ranking de participação, no nosso scoreboard lá, e ninguém tira o seu nome lá do topo do ranking, que ninguém faz todos os desafios. E o que que você, olhando para isso, olhando tudo que você participa lá no grupo e tudo que você nos ajuda, o que que você comentaria, sugeriria para essas pessoas que estão começando hoje, a pessoa que está ouvindo você falar aqui sobre a sua história, mas tem muita gente ainda que tentando fazer um Hello World, tentando pensar assim, pô, o que que eu uso aqui? Eu uso Python, eu uso Java, eu uso sei lá o que, entendeu? O que que você recomendaria para essas pessoas que quando você começou com o MSX, com o Hotbit, as opções não eram enormes, mas hoje tem uma vastidão de opções de linguagem, uma vastidão de conhecimento grátis disponível, mas como é que você orientaria essas pessoas que estão começando hoje? Conta um pouquinho pra gente. Eu vou te contar por que eu fiz os desafios do programadores lá. Eu já estava um tempo meio parado com programação, apesar de eu ser apaixonado, adorar programação, assim, estava parado já há algum tempo. Eu falei assim, cara, vou voltar a fazer alguma coisa. E eu sempre acreditei que programação, para você aprender, você tem que sentar a bunda na cadeira e resolver problemas. Esse é o meu estilo, certo? Você tem que resolver coisas, resolver problemas usando a linguagem qualquer que seja. Eu já estava há algum tempo, já tinha feito algumas coisas em Python, e aí eu falei assim, cara, vou procurar alguns desafios para resolver. Procurei e acabei caindo lá no site com os desafios para resolver. E comecei a resolver os desafios. Eu acho que em alguns dias eu resolvi a maioria deles. E eu estava querendo aprender Go. Eu resolvi alguns deles em Python e eu falei assim, cara, mas Python tá chato aqui. Eu queria aprender Go. Eu tinha lido um artigo sobre Go e falei assim, quero aprender Go. E não sabia fazer nada em Go. Aí eu falei assim, vou pegar os desafios e vou fazer em Go. Comecei a fazer os desafios em Go. Quando chegou acho que no desafio 6, que eu acho o mais legal de todos lá, o Marco Paganini, ele comecei a interagir com o Marco. Aí o Marco fez um code review do desafio depois que eu terminei. Aí eu aprendi pra caramba com o code review dele. A lição que assim, o recado que eu daria, pessoal, é escolhe uma linguagem qualquer que seja, certo? Pega Python, porque o maior problema não é a linguagem. O problema não é esse. Eu acho que o pessoal vai na causa errada, né? O problema não é a linguagem. O problema é a lógica, é a resolução do problema, é o raciocínio. Com certeza tem muitos programadores muito melhores do que eu tenho a menor dúvida lá no grupo, pelo que eu vejo das discussões. Só que o pessoal, às vezes, falta lógica, falta raciocínio, falta entendimento do problema. Então, pega qualquer linguagem que seja, pega Python, pega JavaScript, pega Go, pega qualquer coisa. E resolve os desafios lá do grupo. Resolve. Cara, são desafios super legais
que vai desenvolver um raciocínio lógico, vai desenvolver um skill de problem solving, que é de solução de problemas, que é importante. É uma forma estruturada de pensamento, você não precisa ficar procurando. O que eu vou fazer hoje? Cara, já sabe o que vai fazer hoje, resolve o desafio lá do grupo, certo? Até chegar lá Ah, mas é difícil. O desafio 6, o desafio 5, o desafio 11 são difíceis. Cara, tá aí um belo desafio pela frente para você se tornar um melhor resolvedor de problemas em computação, entendeu? Então, eu acho o seguinte, Marcelo, programação só se aprende sentando a bunda na cadeira e programando. Não dá para ficar vendo vídeo no YouTube de programação e não programar. Tem que sentar a bunda na cadeira e programar. O grupo ajuda pra caramba tendo organizado esses desafios que a gente tem lá. Tem o incentivo do ranking, que faz o gamification legal. E ajuda a desenvolver raciocínio lógico, raciocínio que é o que a gente precisa desenvolver. A linguagem em si não interessa. A linguagem você aprende os conceitos de 1, 2, 3, 4, você aprende as outras. Entendeu? Não é difícil. Entendeu? Não é o segredo não está na linguagem. O segredo está no raciocínio, está no problem solving, é ali que está a coisa, entendeu? Acho que é isso. Não sei se você concorda, Marcelo. Excelente. Eu concordo perfeitamente. Eu sempre falo isso, né? Se você não sentar e não praticar, não fizer o que tem que fazer, você não vai aprender. Infelizmente, você nota nas discussões no grupo lá, as pessoas assistem vídeos, as pessoas leem livros, as pessoas veem cursos online, então, mas elas não querem praticar. Então, se você não pratica, você não evolui, você não aprende. E já houve um esforço do grupo de organizar os desafios, né? Então, aproveitem que tem os desafios já estruturados lá para serem resolvidos, comecem resolvendo os desafios do grupo. Perfeito. E, Adriano, planos para o futuro? O que você tem em mente pessoalmente? O que você tem em mente aí em Metrics? E o que você tem em termos de que pode compartilhar com a gente aqui que não seja segredo? A gente está num processo muito grande de transformação da empresa, da Imetrics. A gente evoluiu muito a empresa nos últimos anos, no sentido de tornar uma empresa cada vez melhor para os funcionários e cada vez melhor para os clientes. A gente tem um desafio, um sonho muito grande de tornar a empresa um motivo de orgulho para nós, sócios, para os funcionários e para a sociedade. Que as pessoas falem assim, cara, que legal que a Imetrics é uma empresa brasileira que cresceu desse jeito, ou que é uma empresa que está causando impacto, pessoas de lá estão causando impacto. Então, a gente tem muitos planos para o futuro com as pessoas que estão lá. Então, a gente tem buscado caminhos para fazer isso, para as pessoas todas que estão lá, para as pessoas que estão se juntando a gente, para a gente causar muito impacto na sociedade, muito impacto positivo, né, na sociedade. E isso passa por a gente se tornar cada vez melhor em tecnologia, cada vez melhor em tecnologia, trazendo gente boa, treinando gente boa. Eu te contei recentemente também em off, né, Marcelo? A gente trouxe só nesses 2 últimos meses quase 100 pessoas, aumentou o número já, quase 100 pessoas sem formação nenhuma, sem experiência nenhuma em tecnologia para a gente formar dentro da empresa. Então a gente trouxe assim, cara, assim, pega as pessoas sem formação, a gente treina, porque a gente acredita nisso de dar chance para as pessoas, e acho que esse é o caminho que a gente tem dentro da empresa. O caminho da Imetrics é esse, é trazer as pessoas boas, formar essas pessoas, e a gente conseguir causar bastante impacto na vida de outras pessoas aqui no Brasil e dependendo de outros lugares também. Então, acho que é isso que a gente tem feito. Para mim, pessoalmente, eu quero continuar juntando essas 3 habilidades aí. Eu tenho essa habilidade de ser um empreendedor, a habilidade de ser um gestor e a habilidade de ser um cientista, certo? Então, eu acredito muito em juntar essas 3 coisas e ajudar as pessoas a se desenvolverem e as empresas a se desenvolverem também nessa direção de fazer um mundo melhor aí. A gente tem conseguido fazer um pouco aí junto com vocês e nos programadores em algumas ações, dentro da Imetrics também, conseguindo fazer um pouco de impacto na sociedade. Isso é absolutamente fantástico, né? A ajuda que você dá pra gente no grupo também. E é extremamente importante, incrível esse crescimento, né? E você recrutando essas 100 pessoas e treinando essas pessoas e transformando essas pessoas em profissionais de TI, que é a coisa exponencial, né? Essas pessoas vão crescer, vão gerar rendimento para as famílias deles e vão ajudar outras pessoas também na comunidade que eles estão, e isso vai crescendo exponencialmente. Isso é incrível e fantástico de ver. Sim. E, Adriano, chegando aqui pertinho do final do nosso papo, foi uma pergunta que eu sempre faço aqui para os nossos convidados. Você tem dicas de livro, de música ou filme, não necessariamente relacionado à tecnologia, mas coisas que você gosta, de livro, música ou filme? Então, tem música, eu gosto de rock. Rock
mais raiz mesmo, né? Então, Iron Maiden, Metallica, então eu escuto bastante, gosto de procurar vídeos antigos dessas bandas no YouTube, gosto bastante. Eu tô lendo um livro de um cara chamado James Carse, chama Jogos Finitos e Infinitos, A Vida como Jogo e Possibilidade. É um livrinho perturbador, assim. Eu gosto desses livros, assim, mais perturbadores. Esse cara, esse John Carse, ele é um professor de religião na Universidade de Nova York, pelo menos era. Não sei quando esse livro foi escrito, mas esse livro é perturbador. Ele fala, assim, que tem pessoas que jogam jogos finitos e pessoas que jogam jogos infinitos. E a vida é um jogo infinito. Ele comenta que não tem regras claras, não tem jogadores claros. Então, é um livro para fazer a gente pensar sobre a vida mesmo, sabe? Como um jogo. Então é um livro absurdamente bom. Outro livro que eu já li 3 ou 4 vezes e sempre tenho na cabeceira, assim, para momentos mais difíceis, eu abro o aleatório e olho. É um livro chamado Meditações, do Marco Aurélio. É um livro que foi escrito quase 2000 anos atrás e está super atual. Eu recomendo, assim, as pessoas puderem olhar de vez em quando, dar uma olhadinha nas partes, umas passagens dele. É um livro absurdamente bom também. Ótimas dicas. E você quer comentar alguma coisa sobre alguma informação para contato, rede social, alguma coisa que você queira divulgar aqui com a gente? Assim, no LinkedIn, a gente tem, como eu falei para você, a gente procurando gente boa para trabalhar com a gente, né? E gente não precisa ter experiência necessariamente. É gente boa, a gente está disposta a trabalhar, está disposta a aprender. Quem quiser me procura, estou lá no grupo dos programadores ou procura a Inmetrics no LinkedIn, tem muita vaga aberta. Acho que isso também é um papel importante nosso nos programadores, né, Marcelo? Dá oportunidade para quem queira, procura a gente trata aí com carinho todo mundo que estiver procurando. Quem tiver esse interesse, procura a gente, se candidata às vagas que estão lá no LinkedIn. Isso é importante nesse momento aí que o pessoal está procurando emprego. Tem muita vaga aberta lá na empresa. Quem quiser falar comigo também, estou lá nos programadores, é AR Lima. Pode me mandar mensagem, quiser tirar alguma dúvida, quiser saber alguma coisa mais no detalhe, também estou à disposição. Perfeito. E, Adriana, é uma coisa bacana demais essa ajuda que se dá para o grupo. E o exemplo também que você fez dos desafios todos lá para mostrar às pessoas que é possível, né? Você fez os desafios todos e as pessoas podem fazer também. E essa ajuda também de recrutar, ajudar os iniciantes é uma coisa absolutamente fantástica, né? E eu desejo aqui um sucesso enorme para você e para o pessoal da Inmetrics aí. Te agradeço muito o teu tempo aqui hoje comigo, compartilhando essa história incrível aqui e o teu conhecimento. Muito obrigado, Ken. Tá, joia. Muito obrigado, Marcelo. Foi um prazer imenso. Parabéns pelo todo o trabalho que vocês fazem aí no grupo. Parabéns mesmo. Assim, a gente precisa de mais trabalhos como o que vocês fazem. Muito obrigado e um forte abraço. Chegamos ao final de mais um episódio. Agradeço a todos a atenção e o nosso site é osprogramadores.com. Participem e até o próximo episódio. Um bom dia para todos.